Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será levantado eu pro céu, quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira mostra que é primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Aleluia! Quero te convidar neste momento para, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, do versículo de número 12 até o versículo de número 21. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, do versículo de número 12 até o versículo de número 21. Quero cumprimentar também você que está aí no seu lar, neste momento, para participar deste culto, deste momento de meditação na palavra de Deus nesta noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Romanos capítulo 5, do versículo de número 12 até o versículo de número 21, diz assim o texto: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Feche os teus olhos se você puder e ore comigo. Pai Santo, neste momento nós te adoramos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste santuário, Senhor. Ó Deus, oferecendo a Ti este culto de louvor e ações de graça, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados,
pela morte de Cristo no Calvário, ó Deus, e pela nossa redenção. Pai, eu quero neste momento te pedir que o Senhor faça-se presente neste culto, o Senhor faça-se presente neste santuário e receba da tua igreja este louvor e esta adoração que só o Senhor é digno. Ó Pai querido, visita, Senhor, os corações nesta noite, ó Deus, que quebrantados se compungem na tua presença, Senhor, e reconhece o senhorio do Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus querido, que esta mensagem nesta noite, ela venha operar a transformação, ela venha operar a mudança no coração de cada ouvinte, Pai. Nós oramos certo, ó Deus, da tua atenção e resposta, em o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu quero te convidar nesta oportunidade a meditar no texto sagrado, e eu gostaria de trazer para você o que Paulo tenta revelar na sua carta aos Romanos. Os dois Adãos, ele apresenta um primeiro Adão e ele faz um contraste com o último Adão. Ele apresenta o último Adão e ele faz um contraste, ele mostra as semelhanças, mas principalmente as diferenças, e o que esta mensagem pode impactar as nossas vidas se nós a compreendermos com clareza. Louvado seja o nome do Senhor. O texto é um pouco longo que nós lemos, mas se faz necessário para que você possa absorver tudo o que se pretende que você absorva nesta noite para o teu crescimento espiritual e para o teu encontro com Cristo. Você que ainda não teve um encontro real com Cristo que transformou a sua vida. Dois conceitos são cruciais para entender esta passagem, e eu gostaria de chamar a tua atenção para esses dois conceitos, que são indispensáveis para que nós possamos compreender esta passagem bíblica, que para muitos de uma forma um tanto capciosa e de difícil entendimento e discernimento. Mas se nós entendermos esses dois conceitos básicos, indispensáveis, nós conseguiremos entender e absorver esta mensagem para as nossas vidas. O primeiro conceito é o conceito da maldição que foi trazida à humanidade através da queda de Adão. Este conceito é importantíssimo. Eu vou falar de dois. Primeiramente, quero apresentar o primeiro conceito, o conceito de maldição. Grave esta palavra, que foi introduzido à humanidade através da queda de Adão, da morte espiritual de Adão. A Bíblia começa com uma advertência da maldição que foi provocada por causa do pecado de Adão, e a Bíblia termina com uma promessa de que esta maldição cessará. Veja bem, a Bíblia começa apresentando a consequência que a queda de Adão gerou, maldição, e a Bíblia termina nos prometendo que a maldição terminará. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, do versículo de número 15 ao versículo de número 17, e você vai entender o conceito de maldição que o Pai Celestial adverte o homem, caso ele viesse a pecar e desobedecer a sua ordenança. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
é uma grande advertência, da maldição, da morte que foi provocada por causa do pecado de Adão. Agora, se você puder, abra comigo em Apocalipse, no capítulo de número 22, os 3 primeiros versículos deste capítulo, eles nos apresentam uma promessa maravilhosa, e diz assim o texto, Apocalipse 22, versículo 1, 2 e 3, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia ou percorria do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá o quê? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Louvado seja o nome do Senhor. Você observa que a Bíblia começa e termina com este conceito, o conceito de maldição. Ela começa com a advertência e termina com a promessa de que a maldição cessará. O segundo conceito que eu gostaria que você atentasse nesta mensagem é o conceito de como Deus resolveu o problema da maldição. Primeiro conceito, maldição. Segundo conceito, a solução do problema, a solução da maldição. Aleluia. Fornecendo um segundo Adão, louvado seja Deus, à raça humana, à humanidade, para que essa humanidade caída, ela pudesse ser salva, através desse último Adão, louvado seja o nome do Senhor. Através desse último Adão, Deus reverteu a maldição que estava sobre a humanidade por causa do pecado de Adão. E reversão aqui está falando de um sentido contrário, está falando de um destino oposto àquilo que estava pré-estabelecido. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 45, está escrito assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Louvado seja Deus. E eu quero aqui falar do último Adão. Até agora eu falei do primeiro Adão, o primeiro Adão que fracassou, o primeiro Adão que não conseguiu estabelecer o objetivo que o Pai determinou, o primeiro Adão que impregnou o pecado e o fracasso na humanidade. Mas eu quero te apresentar o último Adão, louvado seja Deus, do qual o primeiro era um tipo. O primeiro Adão apontava para Cristo, mas ele fracassou. O último Adão é o próprio Cristo, louvado seja Deus, e ele foi vitorioso em tudo para a glória do seu nome. Aleluia. Como a maldição do pecado e da morte contaminou a raça humana, é uma grande interrogação para a qual eu gostaria que você encontrasse a resposta nesta noite. Como esta maldição impregnou toda a raça humana, se apenas um homem pecou, se apenas um homem falhou? A resposta está no versículo de número 12 do texto que nós lemos, queridos, aonde está dizendo assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, aleluia, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado de Adão, ele foi muito nocivo a toda a humanidade. Ele impregnou a raça humana, e todos os homens em Adão foram achados pecadores, foram achados falhos.
É por isso que o pecado, através de um só homem, espalhou-se por toda a humanidade, com ele a morte como consequência do pecado. Essa maldição, ela entrou pelo pecado de um homem, como nós vimos no capítulo número 12, na parte A, aleluia. E a explicação disso nós podemos entender no decurso do versículo de número 12 até o versículo de número 17, aonde Paulo, ele para o seu raciocínio no versículo número 12, e do versículo número 13 ao 17, ele se detém em explicar como essa maldição impregnou toda a humanidade, como essa maldição, a maldição do pecado, ela passou de um a todos os demais homens da raça humana. Ela espalhou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então esta é uma consequência do pecado, é uma consequência do erro, do fracasso do primeiro Adão. Mas tem uma outra grande pergunta que eu gostaria que você atentasse e juntamente comigo encontrasse uma resposta para ela. Aleluia. Na verdade, não uma pergunta, mas uma grande observação que eu gostaria que você atentasse comigo. Eu queria agora apresentar aqui algumas diferenças entre o primeiro e o segundo Adão. Depois nós vamos para as demais interrogações. Por que diferenças? Porque eu quero citar pelo menos 3 diferenças entre o primeiro Adão e o segundo Adão. A primeira diferença é uma diferença qualitativa. Por que qualitativa? Qualitativa em que a graça de um abundou sobre a ofensa do outro. O primeiro Adão trouxe a ofensa à humanidade. O último Adão trouxe a graça, e a Bíblia diz que esta graça superabundou aonde estava o pecado, aonde estava a ofensa. Então a primeira diferença é uma diferença qualitativa, queridos. A segunda diferença é uma diferença legal, está falando de legalidade. Olha só, em que enquanto o juízo, ou seja, a maldição veio de um, a justificação veio do outro. O primeiro Adão trouxe maldição com a sua queda, o último Adão trouxe justificação para todos aqueles que creem no unigênito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira diferença é uma diferença consequente. Veja bem, a primeira diferença é uma diferença qualitativa, a segunda, uma diferença legal, e a terceira, uma diferença consequente. Como assim? Com essa diferença, enquanto a morte reinou através de um, o reino da vida veio através do outro. Louvado seja Deus. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância, ele mesmo afirmou. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre este Adão que eu quero falar para você nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu quero chamar a atenção sua agora é essa: como a maldição foi revertida por um único ato? Que ato poderoso foi esse para reverter, para anular a maldição que estava estabelecida sobre a humanidade? Aleluia! O ato do sacrifício de Cristo no Calvário, ele reverteu, obrigado, ele reverteu toda a maldição que estava sobre nós. O apóstolo Paulo diz que Jesus rasgou a cédula, a nota promissória que nos incriminava, que nos condenava. Ele pegou e rasgou, ou seja, nós éramos escravos, estávamos condenados à escravidão eterna. Jesus nos comprou com o seu sangue, e ele rasgou aquela
aquela cédula, Ele rasgou aquela nota promissória que nos condenava. Nós somos justificados para a glória do nome do Senhor, por este ato maravilhoso do sacrifício do último Adão no Calvário. Louvado seja Deus. Assim como o ato de Adão resultou em juízo e condenação a todos, o ato de Cristo resultou no dom gratuito da graça de Deus para todos e na justificação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a desobediência de Adão tornou muitos pecadores, como está escrito no versículo 19 do texto de Romanos, pela obediência de Cristo, muitos são justos ou justificados. Aleluia! E aqui vem uma grande interrogação que não quer calar. Surge um problema. Paulo, no versículo 20, ele coloca a lei no seu sermão, na sua explicação. Mas por que a lei agora? Qual a finalidade da lei neste sermão de Paulo? A lei foi útil, queridos. A lei, ela foi indispensável no seu tempo. Apesar de ela não ter justificado o homem, apesar de ela não ter sido capaz de reverter a consequência da maldição do homem, ela foi indispensável no seu tempo. Então qual é a finalidade da lei, pastor? Já que a lei não foi capaz de salvar o homem dos seus pecados, a lei não foi capaz de introduzir o homem até as mansões celestiais, a lei não foi capaz de justificar o pecador. Pelo contrário, a lei, ela serviu para apontar o pecado da humanidade. A lei serviu para identificar o pecador. A lei, queridos, ela foi colocada por Deus exatamente para que a ofensa abundasse, para que os pecados fossem muitos, como está escrito no versículo 20. Porque sem lei não existe pecado, sem lei não existe transgressão. O texto mesmo diz que até Moisés a morte reinou, e não tinha lei. Mas com a lei surgiu então a transgressão, porque não houve um sequer capaz de guardá-la em toda a existência humana, exceto o próprio Cristo, e muitos assim ainda o acusaram de estar quebrando os rudimentos da lei durante o seu ministério. Então a lei, ela serviu para denunciar o pecado, para registrar o pecado da humanidade, para que esse pecado fosse uma multidão. Mas qual a finalidade, pastor? Aleluia! Para que, aumentando as transgressões, a graça de Deus por meio de Cristo possa superabundar. Aleluia! Foi para isso, amados. Foi para o Senhor mostrar que através da graça de Deus revelada por Cristo, aleluia, esta graça superabundasse todo o pecado. É por isso, querido, que o último Adão, que o sacrifício de Jesus no Calvário, ele foi capaz de reverter a consequência da maldição do pecado, aleluia, porque aonde há o pecado, a graça de Deus superabundar, ou seja, ela é infinitamente maior do que a multidão do pecado da humanidade. É por isso que o homem natural, ele acha impossível o perdão dos pecados, porque pela mente natural é inconcebível, mas, aleluia, pelo Espírito de Deus, nós entendemos que o amor de Deus revelado em João 3,16, aleluia, ele é abundante na vida do homem, aleluia, e todo aquele que crê no unigênito de Deus será salvo e não receberá a condenação eterna. Louvado seja Deus. A superabundância da graça resulta no reverso da maldição por meio de Jesus Cristo, resulta na inversão da maldição.
por meio de Cristo Jesus. E eu quero te chamar a atenção para esta reflexão nesta noite. Aleluia! O estado eterno da humanidade, o meu estado eterno, o seu estado eterno, de cada ser humano, ele é determinado pelo relacionamento com uma das duas pessoas que eu estou te apresentando aqui nesta oportunidade, com o primeiro Adão ou com o último Adão. Como eu disse, o último Adão, o primeiro Adão, melhor dizendo, ele trouxe desgraça, ele trouxe sofrimento, ele trouxe fracasso, ele trouxe pecado, ele trouxe morte. O último Adão, aleluia, ele morreu para te dar vida e vida em abundância. O último Adão trouxe esperança, o último Adão trouxe novo nascimento, o último Adão trouxe esperança de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. De que lado você está? Faça uma reflexão nesta noite, você que está me assistindo através desta câmara agora. De que lado você está? A forma como você está levando a sua vida está demonstrando de que lado, de que Adão você está. Você está ao lado de Cristo, o Senhor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, ou você está satisfazendo os desejos carnais, que são consequência da maldição, do pecado e da morte trazido pelo primeiro Adão? Aonde você está neste momento? Qual é o teu posicionamento agora? Eu quero te dizer nesta noite que esse último Adão que eu me refiro, mais uma vez esclarecendo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, fez o seu ministério na Galiléia e na Judéia, que morreu, entregou a sua vida e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos para garantir a nossa salvação, a nossa redenção. Então venha para o lado de Cristo nesta noite, renuncia todos os teus pecados, confesse a Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, e você terá um espaço garantido no reino de Deus, no reino celestial. Louvado seja Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus nesta oportunidade, tome essa atitude, diga ao Senhor: eu entrego a minha vida ao Senhor, eu recebo o Senhor como único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E eu tenho certeza que com esse ato de humildade, de renúncia, Deus estará te recebendo como filho nesta hora. Só você pode tomar essa decisão por você mesmo, só você pode tomar esta atitude. De que lado você quer continuar, de que lado você quer permanecer. Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar os irmãos aqui presentes a se posicionar para orarmos. Nesta oração eu quero orar por você que está ouvindo esta mensagem, mas também quero orar pela nossa nação, quero orar pela igreja em todo o Brasil e pelas autoridades. Eu convido você também a orar. Você que está entregando a sua vida a Jesus, depois testemunha para um familiar seu que já é crente, para alguém, e diga: eu entreguei a minha vida a Jesus e eu quero ir à igreja, para tornar isso público para a igreja a partir de agora. Feche os teus olhos. Neste momento também nós vamos orar pela campanha O Meu Fruto, que deveríamos ter orado na sexta-feira e não o fizemos, juntamente com todos que estão presentes. Você também que está aí na sua casa ouvindo, vamos orar neste momento. Pai da glória, ó Deus, seja louvado o teu nome, Senhor, por todos os povos, por todas as tribos, por todas as línguas e nações da terra.
que o teu nome seja reconhecido, Senhor, que todo joelho se prostre diante do Senhor, reconhecendo o teu senhorio. Pai amado, neste momento, eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que entregou-se a Cristo nesta noite, confessando ao Senhor como Salvador da sua vida. Receba o Senhor em teus braços e perdoa os seus pecados. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que está aí orando pela campanha do Meu Fruto, orando pelo seu familiar ainda não convertido, pelo seu amigo, pelo seu conhecido, pelo seu parente, Senhor. Ó Deus querido, eu quero te pedir este milagre, o milagre, Senhor, do quebrantamento, ó Deus, e do novo nascimento na vida desta pessoa que ainda não te conhece, que ainda não tem o temor do Senhor como a premissa em sua vida. Ó Deus, entra com provisão, cria uma circunstância para trazer esta pessoa para a tua presença, para a tua casa, Senhor. Ouve a oração da tua igreja, do clamor dos santos que se faz nesta hora por esta campanha denominada O Meu Fruto, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, queremos também te apresentar a nossa nação, o Brasil, Senhor. Ó Deus, como nunca está precisando de um milagre,